uma quadra e num outro faltava um serviço de saneamento básico, poderia ser feita uma negociação entre as associações. O que é mais grave? É o saneamento básico. Então, o próprio morador fazia com que o prefeito fizesse a obra certa. Isso vigorou durante muitos meses na minha gestão, com muito sucesso, e eu pretendo retomar essa prática. Candidato Ortiz Júnior, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu concordo, essa é uma medida importante. O orçamento cidadão que a gente propõe é reservar 30%, pelo menos, da Secretaria de Obras, do orçamento da Secretaria de Obras, para que nessas reuniões que você mencionou, a população possa decidir quais obras prioritárias seriam realizadas em cada região da cidade, em cada bairro da cidade, com esse orçamento da Secretaria de Obras, e aquelas que fossem definidas dentro desse orçamento como prioritárias para a população, seriam realizadas de imediato. Além disso, o orçamento cidadão representa um avanço ao orçamento participativo. No orçamento participativo, o poder público consulta a população sobre os investimentos. No orçamento cidadão, a população participa diretamente das prioridades e da execução dessas políticas públicas e acompanha também essa execução de políticas públicas. Eu concordo que, fundamentalmente, a população tem de voltar a ser ouvida, incentivar novamente as associações de moradores. Muitas delas deixaram de existir por incentivo do poder público. Voltar com elas é fundamental. Obrigado, candidato. 1 minuto de tréplica para o candidato Mário Ortiz. Olha, eu fico feliz, Júnior, que mais uma vez você gosta das propostas que eu já executava. A gente vem fazendo uma propaganda eleitoral muito semelhante e muitas coisas que você propõe hoje eram praticadas há 15 anos atrás, 16 anos atrás. É uma homenagem que eu sinto para o meu governo quando você fala que programas que a gente colocou são legais. Você fala não só desse programa, como também de programa de saúde da família ser espalhado por toda a cidade. Eu fico contente que é uma mudança de posição que você tem, né? Eu vi você apresentando o Paulo Pereira no último programa eleitoral que você apresentou as pessoas que te ajudam. E também espero que ele tenha mudado, porque ele destruiu o programa de saúde da família que tinha em Taubaté. Então, eu acredito que essas coisas que você tem proposto, a gente tem também a mesma filosofia. Eu agradeço você por estar fazendo essas posições e digo, eu posso fazer melhor que você, porque eu já fiz. Muito obrigado, candidato. Mário Ortiz, agora é a sua vez de escolher um candidato, desde que não seja o candidato Ortiz Júnior nem Gênesis de Andrade, para elaborar a sua questão também. 45 segundos, candidato. Bom, eu vou perguntar para o Isaac. Isaac, o seu partido está junto com o PMDB, cujo principal articulador é o ex-deputado Aricara. Vocês são o governo, né? Mas não apoiaram a cassação do Peixoto. Como você pode dizer que quer uma nova Taubaté numa situação dessa? 2 minutos, candidato Isaac do Carmo. Bem, primeiramente, quero reafirmar aqui ao nosso munícipe que a coligação Taubaté Crescendo com o Brasil, ela tem o apoio do PMDB, o PMDB que é o partido que dá sustentação para o governo da presidenta Dilma. Como nós temos reafirmado nos nossos programas de governo, nas ruas, conversando com os nossos eleitores, o PMDB é um partido hoje no estado de São Paulo que, pós a morte do ex-senador Orestes Quercia, também governador, ele mudou a sua configuração, é um novo PMDB, onde nós temos, por exemplo, em São José dos Campos, o vice junto com o Carlinhos de Almeida, que é do PMDB. Em Jacareí, que nós temos o prefeito Hamilton, também o vice é do PMDB. E a construção nossa aqui de Taubaté, eu tenho muito orgulho de ter o meu vice Rubens Fernandes, que foi uma pessoa que esteve à frente do GEIN, que é o Grupo de Expansão Industrial, no governo do Salvador Courier, trouxe mais de 25 empresas para a cidade de Taubaté naquele período, prestou depois um grande serviço na cidade de Pinda, levando para Pinda mais de 1 bilhão de investimentos. E assim foi também a sua trajetória na cidade de Guaratinguetá. Então, a população sabe que nós impusemos uma derrota para o atual prefeito, inclusive, traiu a confiança do presidente Lula, inclusive, saiu do PMDB com mais um grupo de pelo menos 10 diretores. Portanto, nós temos a clareza que o projeto que nós construímos, o programa de governo da coligação Taubaté Crescendo com o Brasil, ela vai ao encontro dos desejos, ansiedades e necessidades da nossa população, por melhorias na saúde, na educação, na mobilidade urbana, por melhorias na discussão do orçamento
orçamento participativo, porque Taubaté nunca houve um orçamento participativo de discussão efetiva nos bairros. Eu tenho dito que nós vamos dividir a cidade em pelo menos 20 regiões e eu vou estar, como prefeito, com todo o meu secretariado, discutindo as melhorias nos bairros, na comunidade, porque o eleitor é o principal agente público da administração e no meu governo assim será feito. Muito bem, candidato Isaac. Candidato Mário Ortiz, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. É interessante essa colocação do candidato Isaac, porque eu sou vereador nessa casa e quando no episódio da cassação do prefeito Roberto Peixoto, eu fui abordado por integrantes da cúpula do PT para votar a favor da permanência do Roberto Peixoto, mesmo sendo a Vera Saba uma vice-prefeita vinda do PT. E agora, as mesmas forças que apoiaram o Roberto Peixoto estão apoiando o Isaac. Eu não vejo novidade nenhuma dentro dessa aliança que foi construída por vocês. Você, que é telespectador, preste atenção nisso, porque o presidente Lula, ele não vai vir governar Taubaté. Na hora que der problema aqui, quem tem que resolver é o prefeito. Não tem presidente, não tem figurão para vir aqui para resolver o nosso problema. Aí, você precisa ver quem está realmente preparado e ver se o presidente Lula acerta sempre. Na última, não acertou. Foi lá e pediu voto para o Roberto Peixoto. Candidato Isaac do Carmo, 1 minuto para a sua tréplica. Mário, primeiramente, quero dizer e afirmar que você está muito equivocado, que a direção do PT sempre deu toda a sustentação para a vice-prefeita Vera Saba. Inclusive, eu gostaria que você nos desse até o nome de se quem foi a pessoa falando pelo PT que te falou para apoiar a manutenção do atual prefeito. Quero reafirmar aqui, tenho muito orgulho de ter o apoio do presidente Lula. Eu irei governar Taubaté junto com o meu vice Rubem Fernandes e com o meu povo. O que eu tenho reafirmado, Taubaté, para avançar, precisa ter uma parceria efetiva do governo federal. E também queria aqui dizer que o candidato Mário Ortiz também faz parte de um rol aí, ainda na lei da ficha suja, que tem uma candidatura ainda que não está ainda homologada pelo tribunal e que você, se votar nele, pode perder seu voto. Eu sou ficha limpa, isso eu garanto e tenho reafirmado isso para a minha população e para o meu eleitor, que tem recebido a nossa campanha, a nossa proposta com muito carinho, dado aí que a pesquisa do Ibope nos coloca com 21% de aceitação na cidade, um grande crescimento. Muito obrigado, candidato Isaac do Carmo, e é a tua vez de elaborar uma pergunta ou para o candidato Padre Afonso ou para o candidato Gênesis. Minha pergunta vai para o candidato Afonso, Padre Afonso. Candidato, aqui em Taubaté, infelizmente nos últimos anos, nós temos vivido uma situação de muitas denúncias, notícias negativas da nossa cidade, o que levou a população para um problema de uma autoestima no que diz respeito à questão política da cidade. E recentemente nós estamos vivendo mais um episódio lamentável, a questão do FDE. O senhor, como deputado estadual, gostaria que colocasse para o eleitor desde quando estão sendo feitas essas denúncias, a CPI, e se realmente isso é uma medida eleitoreira, como tem dito aqui o candidato Júnior nas eleições em Taubaté. Candidato Padre Afonso, 2 minutos para a sua resposta. Na verdade, eu tenho acompanhado esse processo na Assembleia Legislativa e realmente foi apresentada uma denúncia ao Ministério Público das questões da FDE, sobretudo no direcionamento de licitação. São denúncias que estão sendo apuradas. O Ministério Público, no jornal O Vale, dias atrás, trouxe até indícios de envolvimento do candidato do PSDB aqui da cidade nesse envolvimento, direcionamento de licitação, de pregão na FDE. E o que nós esperamos da Justiça é que ela não seja tão lenta. É que, na verdade, ela possa apurar com rapidez isso. Eu acho que é extremamente importante que Taubaté, de fato, tenha segundo turno, porque tendo segundo turno é muito melhor para fazer o contraponto, para ouvir realmente as propostas, contrapor candidato com